Palmeiras classificado, Internacional de Porto Alegre classificado e Boca Juniors também. Já sabemos 3 semifinalistas dessa Copa Libertadores da América 2023. Vamos falar sobre os jogos que aconteceram aí entre terça e quarta-feira. Jogos que podemos dizer sequer apresentaram assim grandes surpresas, mas confirmaram o que nós já havíamos visto anteriormente. E se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. E a gente vai agora para nossa mesa tática para a gente falar dos jogos. Começando pelo jogo do Palmeiras, que empatou em casa com o Deportivo Pereira. Um resultado magro, um jogo bem monótono até eu diria para quem estava assistindo, porque obviamente meio que a partida já começou com um resultado decidido. Seria necessário um grande milagre por parte do Pereirão para que ele passasse de fase. É claro que no futebol eu sempre ressalto isso aqui, porque a gente já viu acontecer de absolutamente tudo, né? E a gente vai colocar aqui a escalação na tela. O Palmeiras, com a lesão do Dudu, precisou encontrar uma alternativa. Inclusive, pessoal, um recado que eu lembrei agora. Ao longo dos próximos dias aí, da próxima semana, muito provavelmente, eu vou fazer um vídeo em específico só pra gente conversar sobre possibilidades que o Abel Ferreira tem para fazer o Palmeiras jogar sem o Dudu, já que o jogador fica fora dessa temporada, não joga mais. Então, principalmente para o torcedor palmeirense, fica esse recado aí da inscrição, você pode se inscrever no canal. Mas vamos lá. O Everton jogou no gol, jogou bem, foi exigido algumas vezes e fez boas defesas. E aí o Palmeiras entrou com 3 zagueiros, ao invés de entrar com a sua formação mais tradicional. Nós tivemos o Luan aberto pela direita, o Gomes centralizado e o Murilo aberto pela esquerda. Na direita nós tivemos o Marcos Rocha no começo do jogo, o Piquerez pela esquerda, Zé Rafael e Richard Rios, Rafael Veiga, e no ataque nós tivemos uma dupla de ataque formada por Rony e Flaco Lopes. Foi um jeito um pouco diferente do Palmeiras jogar num famoso 3-5-2 aí. O Abel na entrevista chegou a dizer até que não, o Palmeiras já jogou assim outras vezes e que ele já faz isso com o Marcos Rocha fazendo essa função do Luan aqui. E é verdade, mas não 100%, porque quando joga o Marcos Rocha, ele até na fase de saída de jogo, ele até faz esse papel do terceiro zagueiro. Mas conforme o time se posta ao ataque, ele desce mais e preenche linhas mais avançadas, né, do que o Luan fez na partida de ontem. Então, quer dizer que tem uma ocupação um pouco menor do campo de ataque. Então, muda um pouco nessa profundidade. E uma outra coisa interessante é que, sem a bola, o Richard Rios até faz o jogador aqui ao lado do Zé Rafael, mas com a bola ontem, ele era um pouco mais avançado, né? Ele fazia mais uma linha com o Veiga. Então, o Zé Rafael ficava aqui centralizado e o Veiga e o Richard Rios ficavam um pouco mais adiantados para serem opções de passe, né, para a construção de jogada. E o Flaco Lopes a gente já sabe, o Abel já fez isso muitas outras vezes, ele se movimenta bastante, né? Ele vem buscar jogo aqui, às vezes volta até demais, o Abel dá umas broncas nele, ele não fica paradão lá na área, apesar de ter aquele perfil de centroavante, ele é um cara grandão, um cara finalizador, coisa e tal. Bom, então essa foi a escalação do Palmeiras. O jogo, como eu falei, não foi assim grande coisa, o Palmeiras jogou meio que na segunda marcha só, não fez muita força, chegou a criar alguma chance, perdeu, finalizou várias vezes, sem sucesso. O Palmeiras parecia estar usando esse jogo como um treino. E eu não estou falando isso desmerecendo a competição, nem ninguém. Mas é que realmente o Palmeiras está buscando uma nova forma de jogar. E esse é um jogo em que geralmente ele poderia ter poupado algumas peças, dado o resultado, pensando na sequência da temporada. Mas entrou com o time titular. A minha leitura é de que entra com o time titular exatamente para preparar alguma coisa já para as próximas partidas, dada a ausência do Dudu. Pelo que a gente viu, não foi muito bem, né? Só que fica essa dúvida. Talvez não tenha sido, primeiro, porque o adversário não permitiu. O adversário, aliás, eu vou falar isso daqui a pouco, quantas faltas, hein? Quanta pancadaria teve no jogo. Mas também porque o Palmeiras entrou sem um ímpeto de vencer, sem aquela fome, aquela sede. A pancadaria correu solta e a arbitragem foi frouxa, extremamente frouxa, não deu conta da partida. Chegou até em dado momento o Quinteiro, o zagueiro, ser expulso, mas esse cara já estava fazendo hora extra, pessoal. Desde a partida anterior. Você se lembra no vídeo anterior que eu falei que ele chegou a dar um tapão na mão do árbitro, né? Vários outros árbitros provavelmente considerariam aquilo uma afronta, uma agressão, e o teriam expulsado e, portanto, ele não estaria sequer no jogo de hoje. Mas, enfim, ele não foi expulso, jogou de novo, desceu a lenha mais uma vez, devia ter sido expulso até antes e acabou sendo expulso no final do jogo, então o Palmeiras ainda termina com um a mais. Posso só frisar novamente que o Everton foi bem quando foi exigido, Luan e Murilo foram razoáveis, o Gustavo Gomes foi um pouquinho abaixo da média, ele chegou a perder um lance ali que ele geralmente não perderia, mas também nada comprometedor. O Piquerez pela esquerda foi bem, o Marcos Rocha pela direita não foi tanto, quando entra o Mike depois aí melhora bastante, o Mike sim jogou bem. Os meio-campistas Zé Rafael e Richard Rios, bem razoável. O Richard Rios perdeu muitas bolas, eu não gostei disso, ele entregou muita posse para o adversário. Rafael Veiga meio apagado, Rony meio apagado, Flaco Lopes tentou bastante, mas errou bastante também, então não foi uma grande atuação como um todo. Esse para mim foi o resumo do jogo do Palmeiras. E agora a gente vai falar sobre outro jogo, que foi o jogo do Inter, né? Do Inter de Porto Alegre, que terminou 2-0 para o Internacional, também outra partida sem muita novidade, sem muita surpresa.
O Bolívar fez um jogo até assim bastante corajoso, bastante honesto, né? Porque foi uma campanha bem razoável de um time que, assim, a princípio não se espera que seja o campeão, então não foi tão mal. Ganhou até um pouco de simpatia da minha parte. Confesso que o Bolívar ele tem uma proposta de tentar jogar que me agrada e, enfim, não foi eficiente, mas pelo menos parece ser um time ajeitadinho. Lembra um pouco até o que o Independente Del Valle fez durante esses últimos anos um pouco, né? O Independente Del Valle também parecia ser um time ajeitadinho, chegou a disputar algumas Sul-Americanas, foi campeão. E o Bolívar seguindo esse caminho, talvez até em algum momento consiga algum feito assim parecido de disputar uma final de Sul-Americana ou marcar mais presença aqui, de modo geral, nesses torneios internacionais. Então o Bolívar parece estar num bom caminho, o time vem progredindo. Já o Internacional controlou o jogo do jeito que precisava, do jeito que quis, foi muito superior. E o Kudê parece que está ganhando um pouco de gosto pela transição rápida, né? Pelos contra-ataques. Ele gosta um pouco mais de jogar, mas parece que ele tem se encontrado aqui, pelo menos na Libertadores, jogando dessa forma. Sobre a história do jogo, o Bolívar, como eu falei, começou querendo jogar, tentando tocar a bola e buscar um empate, só que com um time muito inferior ao adversário. Resultado, desde o começo ficou muito claro que com isso a equipe, além de não ser tão perigosa assim, chegou a dar um sustinho ou outro, uma finalização ou outra ao gol do Inter, mas além de não ser tão perigosa, começou a dar muito espaço atrás. E o Internacional teve toda a liberdade do mundo para se aproveitar disso. O Inter jogou um pouco recuado, preparou a armadilha, deixou o Bolívar ganhar gosto ali, se engraçar com o jogo e puniu isso muito bem logo cedo com um gol, mais um gol do Ener Valencia. Uma jogada pela esquerda do Wanderson, ele foi avançando com a bola, a defesa do Bolívar não tomou uma decisão de tentar dar o bote ou fazer uma falta, qualquer coisa parecida, deu espaço, ele cruzou, o Ener Valencia abre o placar. Quase saiu 2-0 logo na sequência, com uma jogada em que o Maurício perde uma grande chance, ele recebe uma bola aos 19 minutos e o Bustos estava vindo de frente pro gol livre, era só ele virar e tocar, mas ele não teve essa visão na hora, ele acabou finalizando direto, perdeu o gol, perdeu a chance de ampliar. O Internacional ainda faz mais um gol que foi anulado, mais uma puxada rápida de jogada ali de contra-ataque, foi marcado ali um impedimento, acaba o primeiro tempo e no segundo tempo a partida já assumiu aquele ritmo, parecia que as duas equipes já sabiam que o resultado já estava dado, então o jogo ficou um pouco mais morno assim, o Bolívar parecia já um pouco sem forças, o Internacional continuava controlando tudo e ainda teve a felicidade de fazer o 2-0, mais um gol do Ener Valencia, um belo gol inclusive, uma boa finalização. E assim termina com o Internacional classificado e agora ele vai pegar o vencedor de Olímpia e Fluminense que jogam na quinta-feira. E considerando os jogos entre os argentinos, a gente teve lá em cima o Racing pegando o Boca Juniors. A partida terminou 0-0, foi para os pênaltis e nos pênaltis o Boca Juniors acabou passando. Quanto à partida em si, foi uma partida com bastante trocação, mas uma trocação de lances ofensivos, não teve tantos espaços, os times não ficaram tendo grande chance, mas vez ou outra um conseguia agredir, mordiscar um pouco o time adversário. Então teve essa trocação de lances ofensivos, mas também teve muita trocação de rasteira, pontapé, cotovelada, foi também um quebra-pau desgraçado. Um jogo, aquele típico com cara de Libertadores de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás. Bastante pancadaria, bastante malandragem dos jogadores ali, uma catimba danada, um jogo bem argentino mesmo. Nesse aspecto até feio, né? Tinha horas que dava um pouco de desgosto de assistir, porque é muito antidesportiva a parada. Falando mais da parte técnica, o Racing tentou ter posse de bola um pouco mais do que o Boca Juniors ficou mais postado, tentando ser mais incisivo, né? Fazer também transições rápidas e agredir o adversário no erro do adversário. Até porque o Racing também jogava em casa, então acaba se empolgando um pouco mais e tendo uma obrigação a mais diante do seu torcedor de tentar jogar, propor o jogo e tal. Então ambas as equipes tiveram algumas chances, como eu falei, mas terminou 0-0 nos pênaltis. Aí o goleiro do Boca Juniors fez 2 defesas e não teve como. O Racing então foi eliminado e, portanto, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors na semifinal da Libertadores da América, um duelo que se repete. E acredito que o torcedor do Palmeiras esteja empolgado para esse duelo. Mas, obviamente, o jogo é jogado e o Lambari é pescado. Que frase boa, que frase nova, né? Uma coisa triste. Lembrando que vai ter, então, ainda Olímpia e Fluminense. O primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2-0. Cabe ao Olímpia agora tentar reverter. E para não dizerem que não falamos das flores, né? Que vocês são muito elitistas, só falam de Libertadores, vamos comentar aqui os jogos dos brasileiros na Sul-Americana. O Defensa e Justiça venceu o Botafogo por 2-1, Botafogo entrando sempre na Sul-Americana com um time mais alternativo, demonstra que não é a prioridade, tem se focado no Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado por um time que é inferior, mas fez bem a sua parte, né? Fez bem o seu papel, 2-1, o Botafogo está fora. E o Estudiantes, esse jogo aqui, pelo amor de Deus, hein? Venceu também o Corinthians por 1-0, num jogo em que o Corinthians teve muito mais sorte do que juízo. O Corinthians jogou mal, mais uma vez, muito mal. Foi amassado pelo Estudiantes. O Estudiantes abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Tinha tudo para virar, fazer 2-3, mas aí não contava com o Cássio, não contava com a trave. O Estudiantes conseguiu acertar a trave
6 vezes ao longo da partida, você considerar que o jogo terminou ali indo para a disputa de pênaltis, e nos pênaltis eles acertaram mais 2 vezes a trave. Enfim, então o Corinthians, numa situação normal, se esse jogo com essa dinâmica se repetisse mais vezes, teria perdido a maioria deles, assim, a esmagadora maioria deles. Mas o Corinthians acabou passando e, portanto, está na próxima fase, certo? E esses foram os jogos da Sul-Americana. Pessoal, se você quiser receber mais vídeos sobre os jogos da rodada, você pode se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!